bem com você? Hoje o podcast Bastidores da Política traz o assessor de comunicação, assessor de imprensa do deputado Lucas Bove. Carlos Maganini, prazer e muito obrigada. Muito prazer estar aqui com você, Renata. É uma grata satisfação estar participando do podcast e estou aqui à disposição para falar o que for necessário. Como a sua história de 42 anos de profissão se cruza com a Alesp? Bom, primeiro eu sempre gostei muito de política, desde a adolescência, né? A minha família teve um envolvimento com política na minha cidade, naquela época, e eu sempre gostei. Mas nunca quis partir para a política. Eu comecei na profissão, minha origem é televisão, eu comecei pela TV Globo, né? Comecei em Ribeirão Preto, depois Bauru, e de Bauru eu vim para São Paulo. E sempre que tinha cobertura de política, eu tava metido na história, né? E vinha muito para a Alesp, né? Cobri várias situações, né? E até que um momento eu decidi sair da televisão. Porque você primeiro trabalhou na Globo e depois na TV Cultura. Eu saí da Globo, aí comecei na assessoria de imprensa, aqui na Alesp, saí, voltei para a TV Cultura, fiquei um tempo na TV Cultura, passei pela Secretaria de Educação e voltei para a Alesp. E aí a coisa foi seguindo, né? Eu vim cair na Alesp pelo seguinte motivo. No início do governo Fleury, também trocou a mesa da Assembleia. E o presidente na época era o Vitor Sapienza, que infelizmente já faleceu. E ele precisava de uma assessoria, né? Ele não tinha assessoria. E aí ele pediu para o Aloysio Nunes, que na época era vice-governador, com o Fleury, e o Renato Miranda, acho que você conhece o Renatinho Miranda, que era assessor do Aloysio, falou: Maganini, você não quer encarar essa? Vamos. Aí começou a minha história com a Assembleia Legislativa. E como é ver a notícia de dois prismas? Como jornalista e como vendedor de notícia? Olha, é uma coisa muito interessante, né? A gente brinca muito que está de um lado do balcão, depois passa para o outro lado do balcão. Mas, na verdade, as coisas são as mesmas. São as mesmas. Se você partir do princípio de que você trabalha a notícia, você trabalha a informação, então não tem assim muita diferença, né? Uma coisa é você produzir um fake news, uma coisa é você produzir uma fofoca, outra coisa é você trabalhar a informação, você trabalhar a notícia. Então esteja você de um lado do balcão e esteja você do outro lado, ou seja, você repórter, você editor, você assessor, se você trabalhar como princípio a notícia, não tem muita diferença. E você vê que todos os assessores aqui na Alesp trabalham dessa forma. Como é que você enxerga hoje isso? Porque você é uma pessoa tarimbada, Sim. tem 4 décadas de carreira, Sim, e hoje sim. a gente tem muitos novatos. Como é que você... que perfil que você traça? Que avaliação você faz? A minha avaliação é de que cada vez mais esse princípio de você trabalhar a notícia se torna mais forte, tá? Hoje você tem as redações enxutas, né? Pouca gente. E a concorrência é muito grande, né? Quantos e-mails um repórter, um editor, um chefe de pauta não recebe por dia, né? Se você, como assessor, não se conscientizar de que você tem que fazer esse princípio de trabalhar a notícia, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então eu percebo que está mudando um pouco o conceito e o pessoal está começando realmente a trabalhar com esse princípio. Então, agora, tem um diferencial muito forte. Tem um diferencial muito forte que estabelece um meio que divisor de águas entre os mais velhos e os mais novos. Chama-se agenda.
Se o assessor de comunicação, se o assessor de imprensa não tiver uma boa agenda de contatos nas redações, ele não consegue fazer absolutamente nada. Porque você simplesmente pegar, fazer uma nota e mandar por e-mail ou por WhatsApp, isso não é garantia de que o outro lado vai ver. Agora, você tendo os contatos, aí é um divisor de águas, né? O editor, o chefe de pauta, o repórter, ele sabe quem é você. E ele sabe que se você está passando alguma coisa, você está passando porque você tem credibilidade. A credibilidade é fundamental. Então você tem 3 pontos. Trabalhar a notícia, de fato, contato, né? E fidelidade, né? Seriedade, vamos dizer assim, né? O jornalista que está na redação, quando ele sabe que o Maganini está mandando uma mensagem ou está ligando, é porque tem alguma coisa importante. E em relação aos mais novos? Eles tem que fazer a sua agenda, fazer a sua base, né? Hoje, a assessoria de imprensa, principalmente o pessoal de agência, né, utilizam a expressão PR, né? Não existe mais assessoria de imprensa pura e simples. Existe um princípio de relações públicas, né? Por isso as agências estão adotando esse princípio de PR, que é relações públicas em inglês, né? É o contato direto. O assessor tem que fazer uma assessoria dele próprio, né? Ele próprio tem que fazer a assessoria dele, que é para conquistar justamente o outro lado, né? Conquistar quem está na redação. E o pessoal está começando a entender isso. Mas numa área política, por exemplo, como aqui na casa, onde nós temos 94 deputados, 94 assessores, precisa ser muito bom no que faz e também estar trabalhando um bom conteúdo em relação ao parlamentar para um jornalista. É o diferencial. É o diferencial. Você tem 94 disputando o espaço, você trabalha a informação de uma maneira diferenciada, né? E utilizando a sua credibilidade. E você tem que ter o feeling, né? Tem que ter o feeling. Tem um fato muito, muito curioso, que o meu deputado, Lucas Bove, quando ele tomou posse, ele não tinha ainda assessor de imprensa. Faltava na equipe dele justamente o assessor de imprensa. Aí ele me chamou para conversar e tal. A gente conversou, se acertou e marcamos o início do trabalho. Nesse período que eu estava com um outro deputado, eu precisava sair do outro deputado, e por uma questão de ética, né? Você tem que passar o serviço, né? Passar o serviço. E eu fiquei meio que informalmente montando uma estrutura, montando alguma coisinha, toda a parafernália, né? Para iniciar o trabalho com o deputado Lucas Bove. Nisso, o Bolsonaro chega dos Estados Unidos, né? Foi quando ele voltou dos Estados Unidos. E o deputado foi até Brasília para recepcioná-lo. Aí eles estão sentados numa mesa e o Lucas pegou e tirou uma foto com o Bolsonaro, né? E publicou no Instagram. Aí eu vi aquilo e falei, peraí. Eu escrevi uma notinha de 5 linhas. Quem é este homem ao lado do Bolsonaro? E coloquei e apresentei ele. Esta pessoa é o deputado estadual Lucas Bove, primeiro mandato na Assembleia Legislativa e tal, né? Contei um pouquinho da história dele. Menina, bombou, eu consegui emplacar na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo, né? No mesmo dia, explodiu essa nota. Então você tem que ter também esse feeling, achar esse diferencial, sabe? Aproveitar o vácuo da corda, né? Ao mesmo tempo que você está informando, você está apresentando, né? E assim pode ser com um projeto, pode ser com um posicionamento do deputado, do político, né? De quem quer que seja. Você tem que ter esse feeling também, entendeu? Para enxergar as possibilidades. Geração de oportunidade. Essa é uma das grandes
um dos grandes desafios que nós temos na concorrência, como você mesma colocou. Quer dizer, você tem 94 disputando os mesmos espaços, então você tem que ter o feeling e a geração de oportunidade, você tem que gerar a oportunidade, né? Então, esse é são os meandros, né, da função da assessoria. Né? E como é que é essa questão? Você falou em gerar oportunidades, só que nem sempre é só você que está oferecendo o deputado. Muitas pessoas vêm atrás, muitos jornalistas vêm atrás para questionar, para levantar informações, com transparência. Como é que é atender a imprensa nesse sentido? Você tocou sem saber, você tocou num ponto que eu coloco quase que diariamente para as pessoas, seja na Assembleia, seja fora da Assembleia. A Assembleia ficou sem ter uma ebulição, vamos dizer assim, né, de cobertura de imprensa durante muitos anos, né? Você tinha antigamente o comitê de imprensa, os setoristas aqui, setoristas, rádios, jornais, TVs. Não, as emissoras de rádio, as principais emissoras de rádio tinham um cabine aqui. Sim. E tinham repórteres que entravam de manhã e eram rendidos no período da tarde. Então, era uma ebulição, era uma coisa linda, maravilhosa. A partir da Constituição de 89, a Assembleia foi perdendo um pouco aquele interesse por parte da imprensa, né? E aí veio esse período de 28 anos do PSDB e tal, e a coisa foi se diluindo, foi se diluindo, foi se diluindo. Entrou o novo governo. Entrou uma nova Assembleia, com uma renovação muito forte. O deputado Lucas Bove é o maior exemplo disso, né? Ele tem 36 anos, primeiro mandato com 130 mil votos. Isso despertou uma nova curiosidade na imprensa. A imprensa voltou a cobrir a casa. Hoje nós temos não só como ele, que é o novato, o deputado Lucas Bove, mas também a Diane Maria, sim, aos coletivos. Sim, e os mais antigos também passaram a se reciclar. Também passaram a se reciclar. Né? Os mais velhos passaram, inclusive, a ser confidentes dos mais novos, e os mais novos a passar determinadas coisas para os mais antigos, né? Por exemplo, o deputado Lucas e muitos outros têm uma experiência de tecnologia fantástica, internet, né? Instagram, Twitter, tal, esse tipo de coisa. Então, eles acabam interagindo, né? E com isso, os jornalistas começaram a voltar para casa. Aí fica uma relação muito tranquila, vamos dizer assim, entendeu? Porque o deputado, o jornalista, ele vem para o gabinete, que ele quer bater um papo com o deputado, você entendeu? Mesmo que seja em off, para obter informação, para guardar. Então, tá muito legal esse relacionamento, tá muito legal. E uma geração de repórteres, alguns um pouco mais antigos, mas a maioria mais novos e tal, que estão sabendo falar sobre política, sabe? Eles estão sabendo falar. Todos os dias você tem matéria na imprensa. O próprio Metrópolis, que tem setorista aqui dentro. Né? O Metrópolis. A Juliana. O Globo está com 3 repórteres cobrindo a Assembleia. 3. Quando isso? E um dos repórteres, o Guilherme Caetano, estava me falando, numa das primeiras vezes que ele esteve aqui, que o Rio de Janeiro mandou investir em São Paulo na política e, sobretudo, na Assembleia. Tanto é que agora eles estão com 3. Né? Folha de São Paulo está com 4, fora os colunistas. Né? Então isso é muito legal, sabe? Isso é muito legal. A Assembleia voltou a ter uma visibilidade, você entendeu? Muito forte. Voltou a ter peso. Voltou a ter peso. Né? Então, hoje a Assembleia é notícia. Hoje ela é notícia. Não é só fofoca, é notícia mesmo. E dá para esconder uma notícia? Depende, né? Depende da proporção. Olha, eu sou um dos defensores de que você não deve esconder uma notícia. Eu acho que você não deve. Né? O político, o homem público, ele não pode esconder, ele tem que ter transparência. Né?
Se você fez alguma coisa que não pegou bem, esclareça. Esclareça. É mais simples. Fala uma vez, acabou o assunto. Acabou. Se você der margem, a coisa vai atropelando, vai atropelando, vai atropelando. Eu já vi situações na casa de pautas, você entendeu? Que hoje um jornal publicava, no dia seguinte o concorrente publicava. No outro, o que publicou primeiro publicava novamente. Aí no outro, você entendeu? Vira uma bola de neve que não consegue voltar, não consegue parar, né? Sim, com certeza. Esse fato, eu não vou dizer quem é a pessoa o deputado em questão. Um dia ele virou para mim e falou: e aí, como é que faz? Eu falei: só tem uma saída, deputado. Só tem uma saída. O senhor tem que sentar com os jornalistas e conversar com eles. Não adianta ficar protelando e respondendo por notinha. E deu certo? Certíssimo. Esclarecido, ponto. Eu levei ele na redação de um jornal, levei ele na redação do outro jornal e levei na redação do outro jornal. Ponto. Estancou. Então, estancou. Tá aqui, ó. A situação é essa. É fato. O fato é verdade. Você entendeu? Acabou. Por isso você não tem que esconder. É só jogar. Tá aqui. Princípio da transparência. É isso. Agora, Maganini, você trabalhou por 8 anos aqui como assessor da presidência, trabalhou com Barros Munhoz, com o Vitor Sapienza, também com o Trípoli. E com Barros Munhoz você estava até recentemente, Sim. até assumir a assessoria do Sim. deputado Lucas Bov. Como é que é do deputado mais longevo para o mais novo? Olha, é uma coisa assim muito gratificante. Muito gratificante. Como deputado Barros Munhoz, é um trabalho de continuidade, né? Um trabalho de continuidade. Aquele meio que beabá, né? Um cara extremamente conhecido, super conceituado, do interior, né? O deputado Lucas, um deputado novo, 36 anos. Então você tinha que começar do nada. Com 130 mil eleitores apenas pelas redes sociais, Só né? pelas redes sociais. O grande desafio era apresentar o deputado, né? Um Barros Munhoz da vida, não há necessidade. Mas então você tinha que buscar na redação o colunista X, o repórter Y, o setorista, entendeu? Venha conhecer o deputado. Aí, voltando àquilo que eu te falei, que começou a ebulição novamente, existia já o interesse por parte dos jornalistas. Eles só não sabiam quem buscar. Em função da nova casa. Em função da nova casa. Então, só que eles não sabiam quem era quem. Então, o meu desafio foi trazer o deputado para você, apresentar, deixar vocês dois conversando e você virar fonte. Fonte. Primeira coisa é virar fonte. E como é que é isso, essa conversa de quando você foi convidado pelo deputado Lucas Bov, que é um deputado que estreou na casa? Como é que é essa questão? Você deve ir até aqui, não deve ir até ali? Eu, com licença, eu vou falar o que o senhor não vai gostar de ouvir? Como é que... A primeira coisa que você deve fazer, essa é a minha opinião, a primeira coisa é você conhecer o seu cliente, conhecer o seu deputado, né? Conversar muito, saber o que ele pensa sobre X, sobre Y, sobre K, quais são os seus objetivos, né? Qual vai ser o foco do seu mandato, né? Primeiro é isso. Né? Fazer um esboço. Primeiro conhecer. Aí o deputado, olha, tá certo, é isso mesmo, tal, né? Por exemplo, ele tem como princípios educação, segurança, agronegócio. Então você dá uma lapidada, uma burilada nisso, ó. Tá certo, é isso mesmo. Para mim foi uma grata surpresa, porque ele já estava pronto. Ele estava pronto. Ele já estava com a retórica construída, você entendeu? Uma ou outra adaptação por conta de ser jornalista, né? E aí, ao apresentá-lo, eu deixo ele muito à vontade. Esse é o meu estilo, tá? Eu sei que tem assessores que gostam de ser uma tapadeira, né?
só pode falar com o deputado se não falar comigo. Eu sou diferente. Eu sou diferente, tá? Eu não preciso disso. Já libera o acesso. Tem o telefone do deputado, pode ligar diretamente para ele. E esse é um acordo meu com o deputado. Entendeu? Mas você não fica com receio de que haja algum depoimento, alguma resposta que não seja o melhor para o momento? Olha, receio sempre a gente tem de que... A gente sempre tem um receio de que alguma coisa errada possa acontecer. Mas via de regra... Se for ficar com o pé atrás para frente, nunca vai, né? Nunca vai, aí não anda, né? Mas via de regra, os colegas me procuram, né? Me procuram. Então, via de regra, eu sei o que vai acontecer. Então, eu mesmo falo, olha, pode ligar direto pro deputado. Primeiro consulto ele, falo, tudo bem, pode ligar? Pode, não tem problema. Você entendeu? Então, eu não tenho esse medo, entendeu? E hoje ele já é um político, vamos dizer assim, um político bem preparado. Agora eu gostaria de falar do Carlos Maganini aqui dentro da Alesp, que você citasse 2 momentos importantes, 2 perrengues que você tenha passado aí nesses quase 30 anos aqui na casa. 2 fatos me curiosos marcaram, marcaram a minha vida, né? Marcaram a minha vida. Um não é tão político, é mais popular, e um outro sim, mais político. O primeiro deles foi o velório do Ayrton Senna. E o segundo foi quando, teoricamente, o pessoal ligado à educação tomou a casa de assalto e ficaram aqui durante uma semana, né? São Paulo parou quando o corpo do Ayrton Senna chegou aqui à capital e, inclusive, ele foi enterrado no cemitério do Morumbi. Sim. Conta um pouco para a gente como os bastidores. Foi uma coisa assim muito... engraçada e triste ao mesmo tempo, né? O Brasil inteiro parava para assistir o corrida do Ayrton Senna. E eu, como fã, não diferente. Nessa época, eu estava assessorando o deputado Vitor Sapienza, que também era muito ligado ao esporte, mais ao futebol. E quando aconteceu o acidente, aí veio aquela especulação, morreu, não morreu. Bom, quando foi confirmada, infelizmente, a morte do Ayrton Senna, eu saí da minha casa e fui até a padaria. Eu fui pegar pão, pegar mais algumas coisas e tal. Peguei uma cerveja, comecei a tomar uma cerveja e todo mundo na padaria olhando. No domingo à tarde, né? Assistindo a televisão. Na época, o governador era o Fleury e o prefeito era o Maluf. Palácio dos Bandeirantes, Palácio das Indústrias. A prefeitura na época ainda era no Palácio das Indústrias, no centro. Aí começou uma disputa, menina. Começou uma disputa entre o Fleury e o Maluf para quem iria fazer o velório. Uma guerra, começou uma guerra. E o noticiário na imprensa. Aí eu falei, pera. Peguei o telefone. Tinha acabado de chegar os primeiros lotes de celular. E eu recebi no primeiro. Peguei e liguei pro Sapienza. Falei, presidente, está acontecendo isso. Está uma puta numa briga. Não é nem o Palácio dos Bandeirantes, nem o Palácio das Indústrias. O Ayrton Senna tem que ser velado na Assembleia, que é a casa do povo. É aqui, não é em outro lugar. Ele falou, perfeito. Pode tocar. Tá bom, perfeito. O presidente. Bom, desliguei. Aí eu... Peraí. Como pode tocar? Como assim? O que eu faço agora? Você tinha o contato da Viviane Senna, da família Senna? Exatamente. Nada. Não sabia por onde começar. Aí eu me lembrei que um dos ajudantes de ordem da presidência, na época, ele era da Zona Norte. E eu peguei e liguei para ele. Eu falei, escuta, por acaso e tal. Eu falei, eu sou amigo da família. Eu falei, não acredito. Nisso, o presidente Sapienza já tinha ligado para ele também. O que aconteceu? Ele foi até a casa da família, conversou com a Viviane e tal. Na segunda-feira já tinha uma equipe deles, né? Cerimonial, segurança e tal. Fizeram uma vistoria toda na casa e tal. Falaram, é aqui mesmo que vai ser. E assim foi sacramentado.
Aí o presidente liberou toda a presidência para a família e tal. Aí chegou o corpo, aquela coisa toda. Opa, eu fiquei 3 dias aqui na casa, sem ir para casa. Eu dormia aqui dentro. Ele faleceu no domingo e o corpo chegou aqui? O corpo chegou na terça-feira. Na terça-feira. E aí aquele tumulto, aquela coisa toda e tal. E imprensa do Sem mundo inteiro. Sem dúvida, foi o velório mais disputado, mais visitado aqui. Com certeza, com certeza, com certeza. E você teve jornalistas do mundo inteiro cobrindo. Naquela época, a tecnologia não tinha a nossa tecnologia de hoje. Era tudo fax. Era tudo fax. Eu nunca vou esquecer, eu tinha um caderno dessa grossura assim, com todos os fax da imprensa mundial. Gostaria muito de trazer aqui para mostrar, mas infelizmente, teve uma época que eu saí fora de São Paulo, fui morar em Santa Catarina. E na minha mudança, extraviou uma mala. E tinha tudo isso. Fotos, imagens e tal. Na quarta-feira de madrugada, eu me toquei no que estava acontecendo. Foi aí que eu me toquei o que estava acontecendo. Eu tinha sentado, de pé, em frente à minha mesa, na assessoria, eu tinha um jornalista do Japão, da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Austrália. Tudo ali, né? E eu não sabia falar todas as línguas. Aí pedi para o cerimonial e tal. Era uma coisa louca, uma coisa muito legal. Isso deu uma projeção para a Assembleia muito forte. E o pessoal entendeu que aqui era a casa do povo mesmo, né? Acho que nós conseguimos passar essa mensagem para a população, entendeu? E o outro momento foi quando os professores... Esse foi um momento... Os professores da rede estadual. Eu justifico isso como lamentável, né? Lamentável. E recentemente quase que acontece de novo, né? Na votação da Sabesp. Tinha uma votação de reajuste de salário, tinha uma greve de professores, estava uma loucura isso aí. E galeria lotada. Galeria lotada. E de repente, eles começam a descer da galeria, entrar no plenário, entendeu? Os deputados começaram a sair, porque já alguns estavam com um pedaço de pau, essas coisas e tal. E antigamente, naquela época, a segurança existia, mas não era aquela segurança tão rígida como, né, como deveria ter sido. As pessoas podiam entrar na Assembleia com tranquilidade. Eu sei que eles ganharam o plenário, os deputados saíram fora, e eles começaram a ganhar toda a Assembleia. Começaram a tomar de assalto a Assembleia, literalmente de assalto, né? Aí os deputados aos poucos foram saindo, foram embora, foram deixando seus gabinetes, os funcionários indo embora, e eles tomaram realmente todos os andares de assalto. E acabaram com a Assembleia. Uma imundíssima, sujeira, sabe? Não dá nem para contar como é que ficavam. E durou quanto tempo essa invasão? 3 dias, não, uma semana. Eles dormiam pelos corredores, Dormiam, né? pelos corredores, enfim. Aí depois foi cortada a luz, foi cortada a água, mas eles continuavam. E teve um momento que foi muito pesado, que foi quando a tropa de choque invadiu. A tropa de choque entrou pelo hall monumental, subiu e ganhou hoje o salão os retratos, ali atrás da presidência. E até hoje, né, existe uma mesa enorme de madeira, enorme. Você tinha, dentro da sala, os professores, pseudo-professores, até hoje ninguém sabe realmente quem eram essas pessoas, e você tinha a tropa de choque de frente. E eles usavam essa mesa como barricada. Como barricada, entendeu? E a tropa de choque entrando.
Quando eu me vi, eu, Carlos Maganini, estava sozinho no meio deles. Professores, manifestantes aqui, tropa de choque aqui, o palhaço aqui. E aí? Falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Porque a função do assessor naquela época era assim, muito forte. Porque todo mundo iria me procurar, todo mundo procurava. Então, eu queria ter o máximo de informação possível para poder passar para a imprensa, porque a imprensa não tinha acesso mais, né? Já não conseguia mais. Não conseguia, né? E nesse ponto os manifestantes ganhavam muito da gente, porque eles eram muitos e eles tinham toda uma estrutura, né, de passar informação para a imprensa, muita fofoca, aquilo que nós falamos sobre a verdade dos fatos, né? Olha, menina, foi uma das coisas, os momentos mais tensos que eu passei. Mas e como é que você fez para sair dessa situação? Bom, desse momento físico eu saí fora, né? Aí com o passar do tempo, eu fui passando a informação correta do que estava acontecendo. Olha, não é isso. Mostrando o que os invasores tinham feito na casa. À época não existia fake news. Como é que é hoje trabalhar a questão da fake news e dos haters para um deputado como o Lucas Bove, que ele é sediado, ele se fez nas redes sociais, nas mídias digitais? Sim. Olha, graças a Deus eu não tive esse problema de fake news com ele. Porque como ele atua muito fortemente nas redes... Ele que domina tudo ou ele delega? Não, ele que domina. Você tem um pessoal que trabalha tecnicamente, mas a informação, ele que trabalha. A foto, a informação... Tudo é ele, tudo o é texto. Ele grava, faz sozinho. Ele está no plenário, se você prestar atenção, ele está no plenário, entendeu? É ele mesmo. Graças a Deus, ele, sabe, tem um domínio da palavra muito forte. E ele conhece a tecnologia, né? Ele conhece bem a internet. E haters? Não tem problema com haters? Não tive. Não tivemos. Graças a Deus. Poderemos ter. É inevitável. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, gente, que nós estamos nos encaminhando para o final do podcast, Maganini. Excelente, poderíamos aqui ficar muito mais tempo. Por favor, tome sua água. Como é que é, primeiro, a questão da inteligência artificial? Isso assusta? Assusta. Eu ainda há pouco peguei um texto que estavam publicando algumas imagens sobre a dengue. Eu falei, bom, qual que é a fonte para a gente publicar isso, particularmente no prédio, no elevador? Não, foi a inteligência artificial da Microsoft que produziu. Isso assusta muito. É o princípio da fidelidade. O que é fidedigno? Voltamos àquela discussão de falar a verdade, de passar o fato da veracidade, entendeu? Né? Utilizar a inteligência artificial, acho que eu condeno, eu condeno, entendeu? Porque é uma desinformação. É o risco da desinformação. Mas, infelizmente, muitas redações, inclusive, já são colocadas e informam que parte dos noticiários são gerados por inteligência artificial. É o problema que nós temos hoje. Do filtro que não há. Não há o filtro. Você tem redações cada dia menores, você entendeu? Com uma demanda maior. Uma demanda crescente. De trabalho. Incrível. E gente jovem. Né? Eu conheço gente da nossa geração... O problema não é o ser jovem, o problema é não ter essa mescla do mais novo com o mais velho. Não tem. Você não tem mais essa interatividade. Sabe por quê? Eu estava começando a falar, eu conheço gente da nossa geração, tá? Que não mora em São Paulo e, que não vai na redação. Trabalha de casa. Você entendeu? Então não existe essa interatividade dos mais novos com os mais velhos. Entendeu? As redações até têm os jornalistas mais velhos, mas não há essa interatividade. Antigamente Antigamente não vamos muito longe, né? Até um pouco antes da pandemia e tal. Você entrava nas redações, aquele negócio era... Olha, eu fico até arrepiado. Era bonito, era gostoso e tal, né? Dentro do princípio de relações públicas, existe uma coisa chamada você levar o seu cliente, o seu assessorado nas redações, né?
Virava e mexia, eu pegava, levava na redação. A gente fazia almoço, café, juntava-se 5, 6 jornalistas, e ali ficava. A época não se chamava de networking, né? Não, Mas era. não, mas era, né? São de relações públicas, vamos dizer assim. Hoje, não. Isso não acontece. Não acontece. Em ano político, em ano de eleições, como é que fica o trabalho de um assessor e do parlamentar na casa? Depende muito do nível de envolvimento do parlamentar, né? Se ele vai concorrer, Aí não tem jeito. trabalho dobrado. Muito. Agora, se ele não vai concorrer, se ele vai apoiar. E aí depende muito do que ele precisa de você, né? Se você vai se envolver com a campanha ou não vai se envolver, o tanto de envolvimento que ele vai ter, entendeu? Depende muito desse princípio, né? Mas o bom assessor precisa ter uma astúcia muito grande no caso De não misturar. Não é nem de não misturar, mas ao assessorar um político que é candidato em ano eleitoral, fazer meio que 2 caminhos. São 2 caminhos. Você tem que diferenciar o posicionamento do deputado que está legislando do deputado candidato. São 2 coisas. Uma coisa é o posicionamento dele de candidato, outra coisa é o posicionamento dele, né, de parlamentar. Até porque também ele é obrigado a deixar a casa e assume o suplente, né? Não necessariamente. Não? Se é reeleição, não. Ah, correto. Reeleição, não. Ele continua deputado e fazendo campanha. Eu defendo muito que você tenha não vamos nem chamar de equipe, mas você tenha alguém responsável pela parte de campanha, específico, né? Atrelado ao assessor direto do deputado, mas você tenha uma pessoa que acompanhe mais isso, entendeu? Porque você vai trabalhar a informação de uma outra maneira. Você não corre o risco de misturar, né? Você não corre... O grande perigo é esse, você misturar, né? Se você misturar, fica complicado. 2 últimas perguntas. O que significa estar na Lespe há tanto tempo? Olha, eu estou muito feliz, porque nós estamos vivendo aquilo que eu te falei, um outro momento de Alesp. O renascimento. O renascimento. E o pessoal, seja o jornalista e seja a própria população, estão acreditando, eles estão investindo na casa. Dia de sessão, no plenário, você vai no reservado da imprensa, você não consegue entrar na quantidade de jornalistas. A sede por informação. A sede por informação. E a informação tem sido trabalhada de maneira correta. Correta. Há muito tempo eu não vejo uma matéria que tenha que ter sido corrigida. Uma geração legal. Está escrevendo bem, está fazendo direitinho, está apurando direitinho. Estou muito feliz. Olha, eu acho que eu estou no melhor momento. Por idade, falta 1 ano para me aposentar, mas eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Tenho uma filha de 12 anos para criar, vou continuar aqui, você entendeu? Porque eu estou muito feliz. Carlos Maganini, agradeço muito a sua participação aqui no podcast Bastidores da Política. Os nossos microfones são seus agora no final. Olha, Renata, eu te agradeço muito realmente de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui, inclusive. Brevemente o deputado Lucas Bob também virá. Já me falou que vem. Mas no podcast da Lespe, porque bastidores é só com os assessores parlamentares. E o que eu quero dizer é que a própria TV Alesp é um exemplo desse renascimento, você entendeu? Né? Um trabalho muito sério, um trabalho muito interessante, muito legal, né? A comunicação como um todo também. Então acho que todos nós estamos no caminho certo. São Paulo só tem a ganhar, né? A política, o poder público só tem a ganhar vivendo do jeito que nós estamos vivendo aqui. Muito prazer, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Hoje o nosso papo foi com Carlos Maganini. Agradeço muito a sua participação. Podcast da Alesp, sempre um novo episódio todos os dias às 8 da noite. Seja o podcast da Alesp ou Bastidores da Política. Até logo mais.